Vamos falar sobre um tema que tem deixado muitas pessoas aí de cabelo em pé, e eu compreendo perfeitamente. Isso daqui é algo que tem gerado desconforto, gerado preocupação, até porque estamos falando de uma reforma tributária, algo que vai impactar o caixa das empresas, ou seja, o fluxo de caixa das empresas, o dinheiro, né, a circulação do dinheiro, vai ter um impacto muito forte, muito direto, e as empresas elas vão precisar aí, digamos, se preparar para esse momento. E esse momento está aí, né, digamos assim, que teremos uma transição de 8 anos, porém as etapas que são necessárias, elas já estão acontecendo, né. Nós podemos perceber que, por exemplo, ontem, dia 13 de outubro, nós já tivemos aí algumas mudanças em relação ao Simples Nacional, né. O Simples Nacional, uma lei que estava vigente até desde 2018, né, trazendo aí uma lei complementar que trazia uma nova metodologia do Simples Nacional, houve uma mudança já buscando, adequação com a reforma tributária que temos aí. E você que é do setor financeiro precisa entender urgentemente o como vai afetar o seu setor, como é que você vai atuar, né, os cuidados que você precisa ter desde já. A gente está falando em 2025, porém em 2026 são as primeiras etapas, então é importante levar isso em consideração. A Receita Federal já anunciou, né, com uma certa veemência, um investimento aí em sistemas muito eficazes, né, então não vai ter muita escapatória, né, vamos ter que aí se adaptar, não adianta esperar quando acontecer, não, não, vai acontecer. Então é algo que a gente precisa se preparar desde já, tá. Então quais são as primeiras, aí mudanças que a gente tem que avaliar e tem que cuidar, tá. A gente vai ter, muito forte a questão da não cumulatividade, né, vai ter aí nossa primeira grande mudança, que é em questão da não cumulatividade, que a gente precisa prestar muita atenção, tá. Ela ela vai nos dar um crédito, né, a gente vai trabalhar com débito e crédito, ou seja, quando eu vendo, né, vai gerar um débito para a empresa, e quando eu compro, eu vou gerar crédito, e aí a gente vai fazer esse sistema de débito e crédito. Vai ser muito frequente, então é importante a gente se atentar a isso, tá. É um dos primeiros pilares que vai de fato afetar, né, e vai precisar ter atenção. Se diz que nós não vamos trabalhar mais, atuar tanto na área de competência, né. Hoje a gente usa muito a competência, então quando a gente compra, efetivamente a gente já pega o crédito. A partir de agora, a gente só pode pegar o crédito quando houver o pagamento. Observe, quando houver o pagamento. A gente percebe que vai haver uma mudança muito grande daquilo que nós já conhecemos? Então, é importante a gente observar isso, tá? O segundo ponto que é importante ser considerado é que nós vamos ter alíquota única, ou uma alíquota que ela vai ser uma referência. Tá? É uma outra mudança. Hoje, a legislação tributária, ela nos dá um emaranhado de situações, né? E inclusive é complexo. E no meio dessa complexidade, né, as empresas elas foram, né, se adaptando, se utilizando desses meios até para se favorecerem, né? Algumas empresas conseguem se favorecer, principalmente as maiores, que às vezes têm dinheiro para investir em advogado tributarista, entre outros. Mas agora a gente tem uma, em tese, né, eu vou aqui colocar em tese, porque a tendência é não de fato acontecer isso, mas eu tenho uma simplificação, né, a palavra certa seria uma simplificação da forma de se fazer.
Só que é claro, né, essa era o intuito quando se criou a reforma tributária, esse era o objetivo, mas, ao longo do tempo a gente está percebendo que se está criando mais emaranhados nesse processo, então pode ser que a gente volte a ter aí bastante complexidades, mesmo depois da reforma tributária, tá. Existe uma promessa de simplificação. Algumas pessoas acabaram dizendo: "Ah, José, eh, essa questão aí de é para diminuir imposto". Não, tá, em nenhum momento se falou, em diminuir imposto, se falou muito na simplificação, né, a forma de se fazer, né, ter essa simplificação. Então é importante que a gente considere essa informação, beleza? E um outro ponto que é importante a gente destacar, que é o imposto no destino, tá? Então, aqui ele fica completamente no destino, tá? E você não assume imposto, na verdade, né? Tudo fica para o final. E, naturalmente, pelo que a gente tem se situado e visto, as coisas vão ficar mais caras, tá? Principalmente, por exemplo, para serviço. Há uma tendência de ficar mais caro porque eu não tenho tanto crédito em serviço, né? Eu tenho mais crédito, por exemplo, em indústria. Indústria tem muito crédito. E aí faz todo sentido, né? Então vamos assim dizer que o peso que nós temos hoje sobre a indústria, que fez com que a indústria saísse correndo para ter uma melhor compliance, um melhor sistema, para conseguir se manter competitiva, se tirou da indústria e colocou em outros setores, ok? Mais especificamente aí, eh, em relação a prestações de serviço, a certos comércios, restaurantes, então a gente vai ver que vai ter um impacto bem grande e a gente vai falar um pouco desses impactos daqui a pouco, beleza? Promete-se aí que a gente vai ter o fim das guerras fiscais. O que que é o fim das guerras fiscais? Hoje, por exemplo, o estado de Santa Catarina oferece, tá, alguns benefícios fiscais para empresas que vêm para cá, né. Então, de importação, exportação. Então, o que que acontece, né, quando um estado ele oferece determinado benefício, é para poder ser mais atrativo e vir para cá, né. Isso também acontece em municípios, beleza? Então tem municípios que dão benefícios fiscais que faz muito sentido para as empresas, serem sediadas naquele lugar, entende? E aí que acaba gerando aí alguns benefícios para o estado, né, o estado ali vai ter aquela movimentação bacana em relação ao seu à sua parte tributária, então por isso que a reforma tributária ela meio que vai acabar com essa guerra. Vai acontecer de fato? Eu não posso garantir para você, né, seria algo que a gente está acompanhando para ver como é que isso vai se desenhar, beleza? Então, aqui é importante a gente observar. O primeiro impacto que é importante a gente observar e que vai ter bastante é no fluxo de caixa das empresas, tá? O que que acontece com o fluxo de caixa das empresas? A gente vai ter uma nova modalidade na reforma tributária onde eu vou ter a retenção na fonte. E quem vai fazer isso é o banco. O banco ele vai fazer a retenção direto na fonte. Então eu não vou ter mais aquele negócio de esperar o período fechar para me apurar um imposto para que daí no próximo mês eu venha fazer o pagamento. Não. A ideia agora é trazer um novo modelo e esse modelo é que eu vou reter imediatamente. O banco ele vai fazer esse processo. Então, por exemplo, você vai pagar para o fornecedor R$ 1.000, sendo que R$ 10 é o de imposto. Então,
o banco vai tirar esses R$ 10 e vai direcionar para o governo, e os R$ 990 vai para o fornecedor. Então, vamos assim dizer que vai diminuir, em tese, é o que se busca, né, a diminuição da sonegação, né, para evitar a sonegação. Inclusive, esse vai ser um ponto complicado, né, muitas empresas se utilizam dos impostos justamente para, às vezes, financiar o seu negócio. E nessa nova modalidade, na reforma tributária, isso muda, porque o banco ele vai ter um trabalho de já fazer essa retenção, você não vai ter mais aquela possibilidade, né, de financiar, ou seja, eu deixo de pagar o imposto esse mês e pago através de um parcelamento lá no futuro. Isso daí meio que deixa de existir, né, vai se deixar de existir, e isso precisa tomar aí uma proporção, um cuidado, né. E outro ponto que é importante, eu só recebo crédito quando o meu fornecedor, né, quando a minha cadeia anterior pagar, tá. Então eu não consigo me receber crédito enquanto o meu anterior não pagar. E aí a gente começa a ter um problema. Por exemplo, se eu vender à vista, tá, e fizer uma compra parcelada, eu vou receber crédito de forma parcelada e não à vista, né. Hoje, quando a gente emite a nota fiscal do valor cheio, a gente já consegue pegar o crédito cheio do imposto. E isso vai mudar nessa sistemática e por isso que o fluxo de caixa vai ser impactado, né. É importante que as empresas comecem a ter aí a criação de um fluxo de caixa dentro da empresa, porque quando vir essa movimentação, porque as empresas elas não têm esse cuidado, às vezes, na precificação, isso daqui vai ter um impacto, assim, grande. Então, precisa ter essa primeira observação. Só nesse cenário aqui, eu sei que muitas empresas não vão aguentar, muitas empresas não vão conseguir sustentar o negócio, né. Muitas vezes o negócio hoje é sustentado sem de fato, né, eu considerar às vezes impostos, né, às vezes ter a sonegação de imposto, às vezes ter determinada situação que com a reforma tributária muda, né, e precisa cuidar. Outro ponto importante que precisa, né, ser considerado nesse processo, além do fluxo de caixa, né, é a precificação e competitividade. A reforma tributária, ela traz esse porém aqui, né, e que algumas empresas não estão observando, tá? Vai ter um impacto sim na precificação, uma vez que, tá, uma vez que eu vou ter uma necessidade de recalcular considerando a carga tributária atual, vai ser diferente. Então isso daqui a gente precisa considerar na hora de precificar, então é um ponto que o setor financeiro tem que estar atento, né, não dá para permanecer na mesma lógica que a anterior, a gente muda essa forma, então se a gente está mudando a forma, a gente tem que ter esse cuidado aí, tá. Então eu tenho que ter esse cuidado de ajustar os preços, ele pode ser que às vezes eu ajuste para menos, e pode ser que às vezes eu ajuste para mais. Então isso vai depender muito do tipo de negócio, do setor, daquilo que você está vendendo. Isso daí, ele vai ter um impacto geral e precisa cuidar. Outro ponto que eu já tinha comentado, que em tese a gente vai ter o fim da guerra fiscal entre municípios e estados, né? E com isso a gente vai ter uma precificação mais homogênea, né. Tem setores, tem estados, por exemplo, que não oferecem determinados benefícios e que os preços daquela atividade exercida no local acaba se tornando muito maior do que em determinados estados que têm um benefício. Então, isso daí vai ter um impacto também na precificação. A gente muda a forma do planejamento tributário. Então é importante você, eh
já ter esse cuidado, tá? Já ter essa atenção. E a gente vai ter aí um potencial ganho de mercado para quem repassa a redução de custo. Então a gente vai ter aí um trabalho grande das empresas de redução de custo, porque eu consigo compactar melhor a minha precificação e, consequentemente, eu vou me tornar mais competitivo. Então, observe que a gente já falou de 2 pontos que eu sei que já vão ser grandes dificuldades, considerando aí a reforma tributária, que a gente precisa considerar, beleza? Precificação é um deles. Outro ponto que precisa ser observado e que as pessoas não muitas vezes não estão atentas é em relação a compliance e contabilidade. José, por que que você está falando de compliance e contabilidade? A gente vai ter um período de adaptação e muitas pessoas não estão atentas a esse período de adaptação. Se estima aí que a gente vai ter mais ou menos 8 anos para implementar a reforma tributária, né, em sua completude, né, ter ela completa atuando. E, gente, se a gente vai ter 8 anos para implementar isso, isso significa que nós vamos ter 2 formas de, apuração de imposto durante 8 anos. E isso vai encarecer naturalmente a contabilidade e vai te exigir também compliance, tá? Não tem como você hoje dizer: "Ah, eu não vou investir em compliance". Compliance é fazer as coisas de maneira certa, ter um processo melhor, mais bem feito, né? Então, vai ter um impacto, sim, no quesito de atualização de sistema. Os sistemas vão precisar ficar se adaptando à nova reforma tributária, né, isso daí vai ser muito observado. Nós vamos ter aí, treinamento com a equipe, então vai exigir-se gastos com isso, né, as pessoas vão ter que ser treinadas, principalmente no setor financeiro, porque ela vai ter um impacto, você precisa já analisar na origem, não dá mais para esperar o mês fechar para a gente fazer determinada validação, não. O negócio ele vai inverter bastante. Muitos processos que eram feitos, por exemplo, depois, vão precisar ser feitos antes. Então vai ter um impacto em relação a isso, né. Muitas empresas vão ser obrigadas a contratar consultoria especializada para essa adaptação, porque muitas vezes a empresa ela não está acostumada a ter um financeiro organizado, um financeiro com um processo bem feito. E aí isso vai impactar na reforma tributária, porque senão as empresas vão acabar pagando muito mais imposto do que deveria. E aí as empresas podem não aguentar. Então, para isso, vai ser necessário aí gastos com consultoria. É normal que exista uma complexidade durante a transição, tá? É uma complexidade justificada, porque é algo totalmente novo, é uma forma totalmente nova, né, são observações diferentes, né. Você estava acostumado de uma forma, vai mudar essa forma, né, você estava acostumado em precificar de um jeito, então tudo isso, vai ter um impacto. É claro, em tese eu estou dizendo que eu vou ter lá no futuro, depois de 8 anos, uma simplificação na sua forma de apuração. Isso pode ser uma verdade? Pode, mas a gente vai depender muito de como a coisa toda vai ser estruturada até lá, beleza? Muitos falam que vai ser mais simplificado, outros dizem que não. É algo que a gente só vai ver quando a gente vê a concretude, como que, né, os deputados, os senadores vão tratar esse tema, vão trabalhar esse tema aí durante a sua evolução, beleza? Outro ponto que vai ser importante e que muita gente não está preparada para discutir ou falar isso na reforma tributária, é que a gente vai ter uma mudança em relação a relacionamento com parceiros. José, fala mais sobre isso.
A reforma tributária, ela vai trazer alguns, eu digo, empecilhos. E você vai precisar tomar cuidado com quem você faz parceria, seja fornecedor, seja prestador de serviço. José, por que isso, tá? Vai se haver necessidade de revisão de contrato, sim, de alguns fornecedores. Vai haver aí uma busca por qualificação do fornecedor. O que que significa essa qualificação do fornecedor? Se o fornecedor não paga as coisas em dia certo, né, ali o tributo e tudo mais, naturalmente ele vai ser um fornecedor ruim para você, porque você não vai ter crédito. E aí isso vai impactar a tua precificação, vai impactar o teu fluxo de caixa e naturalmente isso vai te trazer um problema bem sério. Então, o relacionamento com o parceiro, ele se torna muito mais, digamos assim, muito mais agressivo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque existem alguns regimes tributários que vão ser bem impactados com a reforma tributária. Porque, por exemplo, se uma empresa do lucro real fizer negócio com um determinado tipo de regime tributário ou determinada atividade, ela não vai conseguir crédito. Então, ela vai preferir pegar, por exemplo, com outro fornecedor que seja, sei lá, do lucro real, para poder pegar crédito, ok? Então, essa qualificação, ela naturalmente vai acontecer e as pessoas vão ter que se atentar muito mais, elas vão ter que observar isso muito mais com a reforma tributária. E você vai ter que estar muito mais preparado. O financeiro, ele já vai ter que fazer essa pré-qualificação do fornecedor. Não dá mais para, por exemplo, buscar só o preço, dizer, ah, qual é o teu preço? E buscar o melhor preço. Não, eu tenho que buscar o melhor preço e como que é o fornecedor, porque senão eu vou ter um impacto aí em relação à minha carga tributária. O meu tributo pode ficar muito maior e acabar não conseguindo me autossustentar, beleza? Então é um ponto importante. E outro ponto que é importante observar, e para a gente encerrar aqui, sobre os impactos da reforma tributária, é sobre setores específicos. Nós temos alguns setores específicos que vão ter benefícios, né? E esses benefícios, os benefícios que nós conhecemos hoje, digamos assim, eles vão meio que deixar de existir, não vão mais existir e passam a existir outros novos benefícios, né? Saúde, na educação, alguns bancos, algumas questões do agro, eles vão ter alguns benefícios, algumas alíquotas diferenciadas, alguns regimes que nós consideramos regimes especiais. E você, como empresário, já tem que se atentar quais são eles, se você está enquadrado, para que você não corra nenhum risco aí de quebrar, literalmente. Até porque, digamos assim, a principal impacto e que talvez traz mais preocupação é em relação ao fluxo de caixa. Eu tenho certeza que a reforma tributária ela vai trazer esse problema de fluxo de caixa para as empresas, né? Se a empresa não tiver preparada com dinheiro, ter um caixa, não vai dar mais para o sócio pegar tudo aquilo que tem dentro, não tem, não faz mais sentido fazer dessa forma. Fechou? Gente, se você gostou desse conteúdo, se você quiser mais dicas, insights, eu peço para que você se inscreva aqui no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe ele para mais pessoas, para que as pessoas comecem a entender como será o seu impacto no seu dia a dia, como se preparar. A gente está caminhando muito rápido e as pessoas que não estiverem caminhando também nesse sentido vão sentir um grande impacto. Fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo.